a apresentadora da RTP Helena Ramos, que morreu esta quinta-feira em Lisboa, aos 64 anos, vítima de doença prolongada. É recordada, por alguns dos seus colegas, como uma grande profissional. Helena Ramos começou a sua carreira como locutora, mas acabou por se destacar na área da televisão. Entre os programas que conduziu está o talk show Jogo de Damas, em 1993, o Canal Aberto, em 1996, o Boa Tarde, em 2000, e Os Vencedores, em 2002, e O Melhor de Nós, em 2005. Ao longo da carreira foi ainda apresentadora de programas temáticos referentes ao Carnaval, marchas populares, Natal dos Hospitais e Festival da Canção, tendo ainda dado a cara pelo sorteio do Totoloto e do Totosorteio. Em 2004, fez ainda parte da comissão instaladora do canal Memória. O velório da apresentadora decorre nesta quinta-feira na Igreja da Luz, em Lisboa. O funeral está marcado para sexta-feira em Sever do Douga, a sua terra natal. Amiga de todas as horas. Hilário Colimba afirmou à RTP3, num depoimento bastante emocionado, que partiu um pouco dele próprio. O apresentador recorda Helena Ramos como uma grande profissional, mas essencialmente, amiga para todas as horas. Hilário Colimba, que soube da doença de Helena Ramos há 4 anos e que a partir daí a acompanhou sempre, quer para férias, quer para as pequenas saídas. Ela era minha confessora, era a minha conselheira, salientou Hilário Colimba. Mulher de feitio forte, Hermana José relembra que Helena Ramos, apesar de não ter uma personalidade consensual, marcou profissionalmente uma geração de apresentadores de televisão. O humorista destaca uma mulher de feitio forte, de grande exigência profissional e que dava imenso valor à língua portuguesa. A última vez que Hermana José e Helena Ramos estiveram juntos em televisão foi no aniversário da RTP em março. Em declarações à RTP, Hermana José frisa que sente uma enorme tristeza com esta morte prematura. Carreira muito diversificada. Júlio Isidro recorda os vários momentos em que trabalha com Helena Ramos e lembra que a apresentadora sempre teve uma carreira muito diversificada. Ela fez tudo, praticamente o que havia para fazer em termos de televisão. Trabalhamos juntos e ela foi realmente a primeira cara da RTP Memória, afirmou o apresentador à RTP3. Para Júlio Isidro, a apresentadora era uma pessoa que vivia com a descrição de uma enorme solidez cultural, muito preocupada com os valores da cultura. Um exemplo de coragem é a apresentadora Margarida Mercedes de Melo, que entrou para a RTP na mesma altura que Helena Ramos, recorda a colega como uma profissional dedicada, que trabalhou até ao fim. Margarida Mercedes de Melo considera Helena Ramos como um exemplo de coragem. Ela lutou até ao fim. Fugiu para a frente, tentando fazer uma vida normalíssima, afirmou Margarida Mercedes de Melo. A apresentadora recorda que Helena Ramos nunca revelou que estava doente. O cancro venceu-a, a morte venceu-a, mas ela afrontou a doença e foi muito mais além do que o tempo de vida que os médicos lhe tinham dado, acrescentou Margarida Mercedes de Melo. Para mim é um exemplo de coragem imenso e um exemplo, rematou Ministra da Cultura elogia percurso. A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou hoje a morte da jornalista e apresentadora Helena Ramos, cujo percurso profissional acompanha parte da história da RTP e é também sinónimo da oferta diversificada da televisão pública. Jornalista e apresentadora, desde que iniciou a sua carreira como locutora de continuidade, a sua presença nos ecrãs e a sua voz representavam a proximidade aos espectadores, própria de um serviço público, refere a ministra em comunicado,
salientando a carreira de 40 anos permanentemente ligada aos canais públicos. Ligação umbilical com a RTP Memória. Gonçalo Madeiro, diretor da RTP Memória, afirma que Helena Ramos teve uma ligação umbilical com a formação da RTP Memória. Para o diretor da RTP Memória, Helena Ramos era uma mulher extremamente capaz, habilitadíssima e uma mulher de aço. Gonçalo Madeiro recorda que Helena Ramos fez de tudo na RTP. Grande profissional. O presidente da RTP, Gonçalo Reis, lembrou a apresentadora da estação pública Helena Ramos, que morreu aos 64 anos, vítima de doença, como uma grande profissional e pessoa formidável. A apresentadora da RTP Helena Ramos, que morreu esta quinta-feira em Lisboa, aos 64 anos, vítima de doença prolongada, é recordada, por alguns dos seus colegas, como uma grande profissional. Uma grande profissional, uma senhora e uma pessoa formidável, escreveu o presidente da RTP, Gonçalo Reis, numa publicação feita através da rede social Twitter.